Sim, famosa história, que eles, na verdade, olharam que quanto mais você coloca... Mais igualdade de oportunidades, mais as viés mulheres... de escolha se destaca. Mais as mulheres escolhem profissões tradicionalmente femininas e os homens escolhem profissões tradicionalmente masculinas. Pois é. Eu já tentei, sei que você tá falando assim, eu conscientemente já fiz um esforço hercúleo para tentar arrumar a minha filha mais nova, de 2 anos, tentar arrumar ela pra escola. Toda vez ela fica parecendo o Juninho Play, assim. É horrível, não funciona. E eu faço um esforço. Aí chega lá embaixo, a minha esposa olha e fala assim, amor, mas... O que você fez? Tá horrível esse negócio assim. E ela com 2 segundos, ela tchap. E ao mesmo tempo, eu me entendo com o meu filho Francisco, né? O Francisco tá com 6 anos de idade. Assim, às vezes ele quer fazer uma determinada brincadeira que por mais que a mãe se esforce, e por mais boa vontade que ela tenha, ela não vai conseguir entregar. Ela às vezes nem compreende. Ela não compreende o que ele tá querendo, entendeu? Ele não compreende. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito própria, né? Que é você da mesma geração, que acho que o Lucas também é praticamente mesmo, um pouquinho mais velho, talvez, mas só um pouco. Que era a experiência de você assistir Dragon Ball e ficar debatendo infinitamente quem é mais forte, entendeu? Quem tem o Ki maior. Quem tem o Ki maior. E não tem... Como se não houvesse amanhã. É uma estupidez, mas é necessário. Fala, não, mas é que se o Goku lutasse com o Saitama, quem venceria? Isso é um negócio que só meninos fazem, entendeu? Eles não fazem... E é uma pira muito específica que a mãe não tá nem compreendendo o que tá acontecendo. Ela tá achando tudo aquilo muito ridículo. Ela fala, meu Deus, o que eles estão fazendo? Ela tá olhando. Que assunto é esse? Que assunto é esse? Os meninos lá fazendo a Jinkidama, fazendo não sei o que, e falando, ó, pega minha energia, Goku. Fusão. E assim, é uma coisa que é intuitivo, porque vem de um espírito guerreiro, um espírito de comparação, de você querer. É bem próprio do intelecto masculino, que envolve essas hierarquias de poder e essa vontade de encaixá-las. A mãe olha para aquilo e não faz parte do mundo dela. Assim como eu querer vestir... Eu já dei vestido para minhas filhas, que é uma coisa que eu acho muito bonita. Então o pai, ele vai lá, ele dá um vestido que ele julga elegante e tal. Agora arrumar elas... que o problema é que elas se arrumam melhor do que eu, cara. Elas são pequenas, elas se arrumam melhor do que eu conseguiria ajudar. Minha filha de 3 anos, ela escolhe o vestido dela. Eu valido com a mãe. Tudo bem esse vestido? Ela fala, tudo bem, pode ser esse vestido. Não sei como é na casa dos outros, mas é que na minha, assim, primeiro que as mais velhas, que as minhas meninas, acho que elas nem foram bebê direito. Elas eram crianças, já se vestiam, já faziam... Passou muito rápido. Mas, elas cortaram o cordão umbilical já. Nossa. Você pega os meninos, não. Aí os meninos já são mais bebezão, mas Bubu. As meninas são pequenas, elas já começam, não, deixa eu me arrumar. As meninas amadurecem mais rápido que os homens, em geral. Naturalmente. Você vê claramente esse processo em casa. E acho que acho que o pai... É bom um pai tratar elas também de uma maneira que elas se sintam valorizadas. Vocês fazem isso, assim? No sentido de entregar para as meninas o símbolo masculino, de como tratá-las também, claro, essa parada toda. Toda hora. Isso é fundamental, né? Eu faço isso todo dia que eu tô com elas. Eu acho que isso é fundamental porque elas vão moldar. Eu tenho na minha cabeça isso, que elas vão moldar a forma como elas enxergam os homens a partir de mim. É isso. E principalmente a maneira como eu trato a mãe dela. Exato. Porque esse modelo relacional, eventualmente na infância, óbvio que ela quer a recepção do afeto paterno, mas a maneira como eu trato a minha esposa é o que está verdadeiramente moldando ela, é o que vai perdurar quando ela tiver idade e autonomia própria. Lá em casa é muito assim, quem que você ama mais? E eu falo, amo mais a mamãe. E é muito claro na cabeça de todos os 4. Quem que você ama mais? Papai ama mais a mamãe. Não, primeiro faziam, primeiro a Deus, depois a mamãe. Muito claro na cabeça deles. E a mamãe, quem que a mamãe ama mais? Primeiro a Deus, depois o papai. Porque assim, eles entendem isso que você falou, o modelo relacional. O que de melhor você pode entregar para sua filha para ela desejar um bom homem? Trate bem a mãe dela. Seja o melhor homem que você puder na frente dela para que ela veja você tratando a mãe dela. É isso que ela precisa. Ela fala, caramba, é assim que um homem faz. Não, a gente tá falando desse negócio porque às vezes as pessoas podem parecer abstrato. Outro dia eu tava lendo pros meninos... Eu tô lendo várias histórias de herói. Eu leio, na verdade, pra Catarina, pra Esther, Tomás são os 3 mais velhos, né? O Miguel ainda não pega e a Marina vai nascer. E aí o Miguel tá em outra fase, né? Falar ônibus, ônibus. É mais direto, né? Mas aí eu tô lendo histórias, e eles estão ouvindo várias histórias. Teseu, Minotauro, histórias variadas, né? E aí eu li um dia a história do Moisés. E aí o Tomás ficou assim quando eu li os 10 mandamentos. E aí você fala assim, pô, a gente tá pensando assim, porque a religião... Cara, o Tomás outro dia ele ficou e falou, não, mamãe, isso é errado. Porque isso é contra um dos mandamentos. Eu vi na prática a história sendo aplicada na cabeça dele. Ele olhou, aí ele parou e falou assim, não, eu não posso mentir aqui porque isso viola um mandamento.
E daí ele virou e falou, não, isso aqui é contra o mandamento. Eu menti, mas era errado. Eu falei, cara, olha que coisa louca. Aquela historinha, a gente lendo lá, Sim. coisa muito simples. Mexeu na cabeça dele, não de uma maneira afetado, Claro, neurótico, nada, era normal. Ele falou, não, Forjou a isso é um personalidade mandamento, dele. É, Ele isso é entendeu. errado, e já que é errado, eu não posso fazer. perfeito. E aí aquilo formou a consciência moral dele. Ele falou, não, eu não devo fazer isso. Então, na verdade, quando você está falando de colocar essa hierarquia, e do mesmo modo, se eles veem que os pais se amam, porque os pais estão brigando, fazendo não sei o que, vai prejudicar eles, óbvio, né? Uhum. Mas se eles veem que os pais se amam, é claro que vai ser... Os relacionamentos deles vão ser mais normais. De tudo. Tô Essa falando de palavra é boa. amizade. Essa É palavra normal, boa. é ótimo, né? Normal, eu acho que é uma das melhores palavras pra gente usar hoje em dia. Sabe o que é o relacionamento desejável hoje? Entre marido e mulher, entre pais e filhos? Normal. Porque é isso, é aquilo que tá normalizado, é aquilo que é a norma, não aquilo que é comum. O que é comum é o que a gente tá vendo por aí. Sim. Mas assim, as pessoas precisam ser normais, assim, sem grandes histerismos. Perfeito. Normal não é a mesma coisa que o que está sendo... Do que Não o que é. é comum. É perfeito. Hoje o normal é raro. Hoje o normal é raro. Embora... Você sabe que as pessoas querem muito... Quando você sai da internet, sai da bolha dos caras que estão xingando no chat, aparece... Ah, meu Deus! Todo mundo sabe que Stalin era um homem bom. Assim, tirando no mundo insano da internet, assim, a maioria das inquietas... Tinha o professor, né? Que ele falou, não... Teve um grande homem no século XX que chamava Stalin. Eu falei, meu Deus, melhor ir pra biblioteca ler, porque senão eu tô perdido. Mas eu lembro, tirando o mundo da internet, claro, que consegue criar essas coisas, eu acho que as pessoas sim estão muito perdidas nos relacionamentos, mas há um desejo das pessoas por ordem, Voltar pelo à normal. normalidade. Voltar à normalidade. O desejo do cidadão comum, não do maluco da rede social, É porque essa narrativa super estimulada, ela tomou um protagonismo tão bizarro e o bizarro ganhou essa vitrine Sim, de sim. protagonismo Perfeito. que as pessoas estão sentindo uma ressaca da falta da normalidade. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta Ninguém aguenta mais mais, a essa é a loucura. realidade. Ninguém aguenta mais a loucura. Ninguém aguenta mais. E Ninguém o aguenta mais normal é esse papo. simples. É isso. Porque é uma decisão racional, vai vir com o processo sacrificial e não tá no palco, não dá ibope. É isso. É o Chesterton. Não tem nada mais extraordinário que um homem comum, com uma mulher comum, com seus filhos comuns, vivendo a vida. Comum. Comum, cara. É uma vida comum. É só isso que as pessoas precisam centralizar a cabeça. Eu lembro, mas eu critiquei um negócio do carnaval, né? E aí alguém mandou assim pra mim, não, porque a geração jovem nunca vai... Resultado, né? 120% das pessoas estavam... Os jovens mandando, graças a Deus, alguém tá falando, não tava mais aguentando. Só tem gente quebrando coisa aqui em casa, tem gente fedendo, não tô mais aguentando. Nossa. Então tem um problema aqui que as pessoas estão com uma visão até da juventude, falando, juventude isso, juventude aquilo. Claro, e tem muito problema na geração Z, o desafio é gigantesco, acho que esse... Mas tem uma parcela boa da geração Z que não aguenta mais, né? Não tá aguenta buscando mais. se Tem uma ordenar. onda restauradora fala- de conservadorismo na geração mais Sim. nova. Últimas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos mostrou que tem um crescimento gigantesco, principalmente entre homens jovens. É isso aí. O crescimento do conservadorismo, um pensamento de direita, que não existia antes. E o cara quer o quê? Ele só quer casar e ter um filho e viver uma vida normal. Trabalhar. Eu só quero trabalhar. Eu não quero mais a mãe na balada e o meu colega caracudo e eu não sei o que. Assim, eu meio que só quero trabalhar, entendeu? Por favor, você me deixa em paz. Fala, Parece. Qual é o seu pronome? Eu falei, eu não sei o que é isso. Por favor, você me deixa trabalhar. Eu Sabe não aquela- tô sabendo qual é. Aquela máxima que a gente ouve, né? Que, ou seja, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis. A gente tá começando a chegar nos tempos difíceis fazem homens fortes. A gente tá começando a voltar... Em alguns contextos, contextos isso existe, eu acho. É Mas porque a gente tá piorou mais na muito. fase do homens fracos fazem tempos difíceis, creio eu. Mas existem contextos em que o homem forte está começando a voltar a surgir. Eu acho também, porque piorou muito. Piorou demais. A juventude está obcecada por academia, está obcecada por coisas que não fazia, porque também é isso, ninguém aguenta mais a falta de saúde. Bizarro, né? É tudo artificial, é tudo falso, é tudo fake, é tudo mentira, é tudo de plástico, é tudo... Chega uma hora que o cara fala, eu preciso de alguma coisa que seja... Essa relativização total de tudo. eu Perdeu acho o que- referente, né? E eu acho que isso vai... Agora, aí eu acho que entre descobrir, né? Entre o cara acordar pro problema e ter a maturidade de fato no relacionamento, tem um salto. Sim. A geração mais nova, estatisticamente, tem muita dificuldade de criar um relacionamento. É.
e não tem repertório nem pra começar, né? E aí entra naquilo que a gente falou lá no começo. Aí eles estão começando a olhar ao redor e procurar referências pra fazer isso. E as referências são muito ruins. São muito ruins. As referências são muito polarizadas na internet. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Aí complica muito a vida. Leni, Ó, e só pra deixar claro, o Saitama ganharia, tá? também É óbvio que ganharia, mas lógico que ganharia. Eu não podia deixar. Não, vamos levantar esse debate, mas claro, a princípio com um único soco. Um soco óbvio. único. É uma... Bom, sendo o Goku, talvez mais de um soco, acredito eu. Acho que eu votaria em mais de um, mas Aí é uma- ganharia, óbvio. É que o Saitama é um personagem cômico, né? Então, na verdade, as regras já foram embora, né? Assim, ele literalmente Importa o ganha que. com soco, fim, né? A história o resto da história é irrelevante, né? É isso. Mas eu sou da geração Goku, né? O Goku tem... Ele Marcou. pode perder, mas a gente torceria pro Goku a despeito da derrota. Torceríamos. Ó, a Carla perguntou aqui o seguinte: se vocês acreditam que existem pessoas que não são aptas a se relacionar com ninguém, ou se isso seria um parâmetro errado para tentar esconder algumas imperfeições que essa pessoa teria, que temos que enfrentar mais claramente nos relacionamentos. E completar essa pergunta é com... Tem gente que realmente gosta da solidão, da solitude, sei lá, que se vive bem, ou o ser humano, incel. O ser humano é feito relacional. pra- É? Não. É relacional. Não? É relacional, o ser humano é relacional, não adianta querer fugir disso. As pessoas que estão querendo achar esse movimento da solitude, na verdade, eles estão tentando buscar resposta. Só que assim, no fim, no limite, elas não vão achar. Vou dar um exemplo assim de pessoas que realmente encontraram essa plena solitude. Foram, sei lá, ali no final do século III, século IV, ali acontece um movimento interessante, foi porque o cristianismo até então ele era perseguido em Roma, e a gente tem o Édito de Milão, 313, depois 370 e pouco, o Édito de Tessalônica, o cristianismo ele salta de proibido para a religião oficial do império. Quando isso acontece, vários padres da época que estavam sendo perseguidos começam a achar uma perda de sentido naquilo, porque eles estavam sendo perseguidos e tudo mais, então eles queriam achar uma forma estruturada de continuar vivendo aquela espiritualidade das catacumbas e tudo mais. Então vários deles acabam decidindo ir para o deserto, viver em profunda solidão e oração, meditação e entrega. E esses caras, de fato, viveram uma profunda solidão. Aí você pergunta pra esses caras, escritos desses homens, desses padres, né? Que se eles de fato eram muito sozinhos. Eles falam, não, eu sou uma pessoa que me relaciona com o povo o tempo todo. Eu estou em oração por todo mundo. Eu estou com essas pessoas. Eu estou amando a humanidade. Então assim, Porque o padre do deserto é uma pessoa 100% espiritual. 100%, né? Ele Tem a está com dinâmica todo mundo. relacional Só com que... o transcendente. Com o transcendente, perfeito. Mas tem a dinâmica relacional. Ele está ali. se relacionando. Diálogo... Tem um Tem diálogo. diálogo. o tempo todo. Tem diálogo Exato. o tempo todo. Então, a vida desse cara era cheia, entendeu? Ele tem dinâmica relacional. Então, assim, esse negócio, que eu não nasci pra me relacionar, eu nasci pra ficar sozinho. Bom, honestamente falando, você não vai ser um padre do deserto, você que tá fazendo esse comentário, vamos instalar na E realidade. nem o padre do deserto fica verdadeiramente Fica verdadeiro. sozinho. É isso. Então, assim, o que tá acontecendo na real é que tu tem alguns dramas internos que você não está disposto realmente a mexer nisso. E aí se conclui de forma mais cômoda de que eu não nasci pra me relacionar com ninguém. É. Olha, é uma bobagem, no fim das contas. É uma bobagem. É uma falta de você encarar o desafio e aceitar que tem lapidações a se fazer pra se relacionar. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas eu acho que naturalmente tem pessoas que têm vocação mais celibatária. Claro. Porque não quer dizer que ela não vai se relacionar, quer dizer É isso. simplesmente que é Não outro tipo de um vocação. outro tipo de É outro tipo de relacionamento. relacionamento. Aí sim, isso. Você aí vai sim. ter um relacionamento mais fraterno, É, Perfeito. de irmandade, mas você não excluiu a dinâmica relacional da sua vida. perfeito. Eu acho que o isolado completo é um problema psicológico, social, moral. Eu acho que tem uma categoria que seria esse psicopata antissocial, messiânico e Sim. com instinto verdadeiramente predatório e assassino. Essa pessoa é uma recomendação clara de não se relacionar. Só que o problema é que ela tem tantas ferramentas pra se inserir e se ocultar que ela vai se relacionar. Vai. Então também não. E esse vai querer se relacionar. Esse vai querer. Esse já era. Esse né? deveria estar Baseado em isolado. poder. Esse deveria estar isolado. Ele deveria estar isolado. Nós não Mas vai é o se único isolar. caso que eu consigo pensar de alguém que eu Sim. recomendaria não se relacionar. Perfeito. Mas aí vocês falam não se relacionar. É porque. Tem transtornos de personalidade que, idealmente, talvez não fosse melhor a pessoa ter um cônjuge, né? Perfeito. Perfeito. O próprio transtorno narcisista e o transtorno histriônico, idealmente, a não ser que ele seja muito tratado e acompanhado, idealmente não ter esse relacionamento, porque ele vai ter uma dificuldade muito grande e diária e constante de superação de si mesmo. Então não vai ser uma coisa que com o tempo vai melhorar. O egoísta imaturo, aquele que a gente falou, com o tempo ele vai estabilizando e ele vai ficando coerente. O narcisista não.
Então, assim, ele vai ter constantemente vai estar em acompanhamento. O histriônico é a mesma coisa. Eu acho que tem outros casos também de transtornos, como a esquizofrenia, a psicopatia Sim. também, que não porque ela não deve se relacionar, mas porque ela não tem condições Não tem. para manter um relacionamento. Não tem. Ela precisa tem. primeiro cuidar da saúde mental dela Concreto. para depois poder entrar num vínculo sacrificial de dinâmica relacional. Perfeito. Ela não tem condição de se relacionar. E eu falo muito isso que o relacionamento vem primeiro você com Deus, depois você com você mesmo. Porque você tem que estar bem na sua individualidade para que você consiga cuidar do outro. Claro. E é Senão você louco. não consegue amar o outro na necessidade dele. Perfeito. E é louco porque até fica um Ted Bundy da vida, né? Eles tinham um casamento uma hora, que do nada parecia que tava tudo bem, e aí do nada todas as coisas mudam e você fala, caramba, que loucura, né? Do nada tem uma janela que ele teve um casamento normal, aparentemente, e aí depois também tudo desaba e aí vira... É que você vê o narcisista messiânico maligno, ele tem um projeto de poder. Então, às vezes, acontece essas segmentações na narrativa que, mas o cara teve um casamento, o cara teve filho. Mas se você tiver, talvez, dentro da cabeça dele... Sim, aquilo é um caminho para ele obter alguma coisa. São capítulos do livro de poder dele. Sim, perfeito. É muito raro acontecer de fato, genuinamente, uma coisa que quebre o diagnóstico. Tem um caso muito icônico, assim, e aí eu até volto naquela questão do perdão, que é um negócio... Enfim, esse caso ficou icônico mesmo porque gerou-se uma dúvida gigante, porque primeiro havia-se uma certeza, o assassino de Green River, havia-se uma plena certeza de que ele era um sociopata e psicopata, né? Uma plena certeza, ele matou mais de 40 mulheres, estuprou e matou mais de 40 meninas. Bom, é um indicativo, indicativo bastante forte muito de que sólido, ele é um psicopata. né? E aí ele é colocado num julgamento nos Estados Unidos, os parentes das vítimas confrontam o assassino, e eles confrontando ele, você é um assassino desgraçado, miserável, quero que você morra, e a postura dele sempre impassível, aquela postura típica do psicopata, ele não sente real. Clássica. Ele continua ali, ele fica tranquilo, as pessoas vão falando, ele fica com a cara de deboche, como se aquilo não interferisse mesmo na vida dele, ou seja, nenhum daqueles comentários abala ele. Até o cristão, né? É até que aparece o tiozinho, né? Ele parece um Papai Noel. Ele chega pra ele e fala, cara, você tornou a minha vida muito difícil, você estuprou e matou a minha filha, mas eu quero te falar que o meu criador me ensinou esse mandamento que é o mais difícil de todos, mas eu tô disposto a te entregar ele e eu te perdoo. Sinta-se perdoado. E o cara começa a chorar. Nessa hora, assim, do ponto de vista neurocientífico, não tem explicação lógica. Não tem por que ele está chorando. Entra no campo do milagre. É isto. Isso é uma outra natureza. Mas essa é a exceção. Essa é a exceção. A ação da graça é a única coisa que tira a personalidade predatória, principalmente essa messiânica. Só um milagre. Que é absolutista, ela. Desse processo degenerativo. Isso que você está me escrevendo sou como milagre. A graça é a alma concretamente é isso. Passou todas as esferas da personalidade tudo. E foi direto na alma. Rompeu tudo. Mas perfeito. É isso. É da natureza do milagre. É a única coisa que eu consigo enxergar. E é muito bonito. É até emocionante de ouvir. Se eu ouvir uma... Perfeito. Fala, Lênis. O Henrique mandou uma pergunta aqui. Como identificar quando um relacionamento precisa de ajuda profissional? Se você tá fazendo essa pergunta... Provavelmente. Eu acho que do momento que o casal já não tem ferramentas mais para atuar diretamente eles, já tem que buscar uma assessoria, um conselho, um profissional da área da terapêutica. Se o casal já se sente esgotado e sem ferramentas, por que não buscar? Perfeito. Sem ferramentas. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar também. A ausência de... Tanto é que, por vezes, eu já dei alta para os casais que não estavam totalmente estáveis, bem, mas eles sabiam o que precisava ser feito. Perfeito. É isto. Perfeito, concordo plenamente. Aqui foi. Senhores, o que faltou aí de assunto, de tema? É com vocês aí, pra gente encerrar aqui. Eu acho assim, um dos maiores desafios hoje, a gente falou muito sobre a estrutura simbólica, e eu percebo, eu separo o ser humano assim, né? Sócrates dizia que o ser humano tinha um estômago de bode, um coração de leão e uma cabeça de homem, né? Essa divisão é a mesma divisão que a gente enxerga na psique, quando a gente escuta o Dr. Freud falando de afetos, vontade e inteligência, né? Ou seja, id, ego e superego. Acontece assim, essas dimensões da simbólica, elas atuam nos afetos. Elas estão aqui, o homem sendo homem, a mulher sendo mulher. São as dimensões simbólicas que nós entregamos para o mundo. É a energia masculina, é o homem pai, é o homem patriarca, é o cara que, né? Enfim, é essa dimensão afetiva. Ele estabiliza, ele ordena os afetos dele. E a mulher é a mesma coisa, ela ordena os afetos dela. Isso é o que gera atração, gera desejo, gera vínculo, pronto. Na dimensão do corpo, dimensão do id. Na dimensão do espírito, a gente já falou muito isso aqui, é a espiritualidade no sentido mais profundo da palavra, no sentido de maturidade, no sentido de
disposição a rezarem juntos, a escolherem juntos, a tomar essa decisão juntos, a fazer a coisa acontecer. É o sacrifício. Essa é a verdadeira natureza do amor, ela tá nessa natureza superior. No limite, sobra essa natureza da alma. E a natureza da alma, ela tem 100% a ver com duas coisas. Diálogo e sexo. Que eu acho que é onde os casamentos acabam falhando. Porque tem que ter as duas coisas. Esses dois elementos, eles têm que ser centrais. Porque você trabalha uma boa espiritualidade, uma decisão do que vocês querem. Vocês querem um casamento, vocês querem uma família construída, vocês querem... Tá bom, tudo bem. Já tomaram essa decisão. Aqui embaixo, tentarem vencer os próprios afetos que querem matar essa decisão o tempo todo. E o que conclui-se na vida 2? Todo dia. Diálogo e sexo. Não é que vai ter sexo todo dia. Eu costumo dizer isso. Qual que é a rotina de sexo ideal para um casamento? Depende. Vai ter momento da vida da esposa que ela vai estar num puerpério que ela não vai poder ter sexo nenhum durante pelo menos 40 dias e tá tudo bem. Então assim, às vezes o cara tá cansado, às vezes a mulher tá doente, o cara tá com depressão. Isso vai acontecer. Então não tem um ritmo correto de sexo. O ritmo correto tem que ser assim, ó, todo dia você tem que querer a sua esposa. Pelo menos ficar junto dela. Você pode não querer sexo,